Exatamente. Ele quer casar com a mãe, porque o que a mãe fazia? Não só dava? Lavava, passava. O que o homem vai querer? Ah, eu quero casar inconscientemente, óbvio. Ele vai querer casar com quem? Com a mãe dele. Exato. E a função disso é te colocar fora e conseguir enxergar exatamente isso que você está passando, mas que é como qualquer coisa. Quando você está dentro do problema, você não tem a capacidade de enxergar. Especialmente porque você está tão emocionalmente envolvido com isso que você não consegue ver de outra forma. E eu acho que você colocar outras pessoas ali com papel dessas pessoas tão importantes para você, a sua visão muda completamente. Sim. E faltou o terceiro, não? Você falou dois, falta o último. Dois. É agora o pertencimento. Pertencimento, exato. Isso. O pertencimento, e eu vou usar aqui a fala do Andrei, quando alguém é excluído, ele precisa ser reinserido no sistema familiar. Porque quando alguém se desconecta, quando nós excluímos alguém da nossa relação, inclusive aquela pessoa que morreu, né? Como a morte simbólica ou a morte mesmo, nós deixamos de pertencer a esse sistema. E quando a gente exclui porque a gente está no emaranhado com essa pessoa, nós excluímos automaticamente. E ao excluir, eu não me conecto com o amor. Ao não conectar-me ao amor, eu tenho uma relação um tanto quanto difícil, conturbada, em um sistema corrompido. Então, nós vamos ver que é naquele momento ali do campo, do trabalho em grupo que a gente faz, ou individual com os bonecos, como eu mostrei, é no campo que ele se percebe excluindo alguém. E todos pertencem. Todos pertencem. E eu acho que a grande maioria dos casos, né, grande maioria, eu diria, é muito com relação à culpa que se coloca nos pais, não? Sim. O trabalho estaria, então, em olhar com compaixão, um pouco mais de compaixão. Acho que não só respeito, mas compaixão, porque aquela pessoa ela fez tudo o que ela poderia naquele momento que ele tinha. Ter um olhar de compaixão para com aquele que nos criou. Exatamente. E é interessante quando eu não tenho esse olhar de compaixão e quando eu excluo, por exemplo, meu pai, que era violento, alcoólatra, a minha tendência é repetir. Exato. Ou buscar no seu parceiro alguma coisa igual. Exatamente. Então, observe isso, é muito comum a gente ver no consultório, nos divãs da vida. Né? A mulher, via de regra, a gente fala mulher que é o número maior de pessoas que procuram a psicoterapia. Nós vamos ver que a mulher se vincula a um homem abusivo como foi abusivo o seu pai. Exato. Entende? É impressionante. E é impressionante. Então, a constelação faz com que nós vejamos esse pai, que teve todos os erros do mundo, todos os problemas do mundo, foi violento, alcoólatra, mas eu preciso me conectar com o amor. E ao me conectar com o amor, porque o amor cura, eu entendo o meu pai, que viveu num outro tempo, que viveu uma história que é dele, que viveu um problema que ele não conseguiu segurar a onda. Ele não é pior nem melhor, né? Ele só viveu um tempo em que ele não conseguiu se organizar. E aí teve toda essa história de violência, de agressão, né? E a gente vai perpetuando isso. Vai perpetuando através esses emaranhados dentro de nós que não são resolvidos. E aí, como faria? Então, por exemplo, isso é um momento... Dura mais ou menos quanto tempo a sessão? 1 hora e meia, 2 horas. E depois disso, por exemplo, eu fui capaz de enxergar exatamente tudo isso. Eu vou para você, para o consultório com uma terapia para seguir esse caminho? Ou dentro da constelação já tem coisas que vão ser passadas para eu aplicar no meu dia a dia? Exatamente. Porque, assim, a questão via de regra. Ok. Via de regra. Você que percebeu aquilo e falou, caramba, eu estou repetindo. Caramba, olha o que eu estou fazendo. Eu posso
com o meu próprio desejo, modificar a minha postura de vida e buscar reverter tudo isso através de uma análise minha para comigo, ou buscar uma psicoterapia, entendeu? E normalmente se faz uma sessão somente? Sim. Ou você faz mais? Se você desejar fazer mais, mas são outros conflitos, né? Ou se aquele não foi resolvido, você faz, Alba, eu quero fazer novamente, porque eu sinto que eu preciso constelar. Eu preciso ainda trabalhar essa dificuldade. E aí você volta com um problema, por exemplo, se eu fui primeiro com o assunto da minha mãe, eu volto com... É porque assim, eu acho que a mim algumas coisas começam a ficar claras quando eu vejo essa situação. E aí eu fazer a segunda vez, você já não está com algo pré-montado dentro de você, que você já imagina o que vai acontecer, ou é alguma coisa que a questão do campo, ele traz essa verdade do que está acontecendo. Porque assim, exatamente. Incrível, gente, isso é incrível. Porque dificilmente vai ser a mesma coisa, porque você vai trazer elementos, porque o nosso inconsciente, né, ele traz informações, ele joga para fora as nossas dificuldades, os nossos problemas, que nunca serão iguais àquele. Eu posso até pensar que eu vou estar pensado, vamos dizer assim, como que eu vou me posicionar, mas virão outros elementos que serão percebidos ali no campo, né? E serão trabalhados. Eu assistindo uma live do Rossandro junto com o Andrei e com uma outra moça que eu não consigo lembrar o nome, porque eu fui estudar um pouco, não consigo lembrar o nome dela. Ela falou uma coisa que é muito legal. Ela falou: eu faço a relação como quando a pessoa que vai constelar, ela chega para mim, ela fala do problema dela, mesmo que esteja na sala, como se ela me desse a senha do Wi-Fi. E ela liberou o campo quântico dela, o campo dela, para as pessoas conseguirem entrar nele. Por isso que realmente não é algo espiritual, não é algo... Não. E é isso que é uma coisa muito legal, que todos eles que são médiums, para nós que trabalhamos com isso, e é uma coisa que você fica meio em dúvida, porque assim, você não separa a espiritualidade da vida real, mas são coisas diferentes. Eles explicam que não tem a ver com o transe mediúnico, a maneira que se porta é completamente diferente. É óbvio que os espíritos que estão, eles seguem ali, mas não é isso que faz a diferença. Sim, sim, não é. Quando eu me coloco naquele campo, abrem-se outros campos energéticos, que as pessoas que estão ali, de alguma forma, elas contribuem para que possa desfazer esses nós, né? Esses nós que se formaram a partir das minhas dificuldades, da falta de aprofundamento de mim para comigo e das desconexões que temos em relação ao amor, ao sistema. E uma coisa que eu ouvi eles falando também, nesse momento que eles estavam conversando, é o papel do constelador. E até o Rossandro falou uma coisa, falou, olha, para mim como psicólogo seria muito difícil, começa a ser muito difícil o fato de que eu tenho que ser neutro, e eu estou sempre analisando. Como é para você, nesse papel, como foi o seu processo? Ai, terrível! É meio como Rossandro, né? Como Rossandro, você não intervir, que a vontade... não é. Quando eu falo intervir, não é intervir naquela, faz isso ou faz aquilo. A gente analisa, né? Você acaba analisando todo o processo. E você acaba conduzindo a conversa? Como funciona? Então, assim, chamei, tô aqui sentadinha, sou eu que vou, escolhi quem é cada pessoa, colocamos na frente da sala, é isso? Então, eu estou na sala, coloco na frente da sala. E aí, como isso conduz? A gente vai conduzindo, fazendo com que a pessoa se perceba naquela situação, naquele papel que ele está, percebendo como que ele coloca aquelas pessoas no campo, né? Buscando fazer um certo despertamento no seu posicionamento, na sua fala, no corpo, né? Eu assisti uma vez uma experiência em que o rapaz tinha envolvimento com drogas. E ele escolheu pai, mãe, percebeu-se que até a bisavó dele bebia. Então, era a avó, a bisavó, o avô, o pai e ele.
Aí, quando ele percebeu, o filho também estava. E foi quando ele deu o start. O filho já estava na adolescência. Aí fez a constelação. Isso foi descoberto na constelação, tá? Aham. E havia ali uma repetição. E aí, veja que interessante, o Pietra e colegas que estão aqui nos assistindo. Pediu para que alguém representasse a droga, o álcool. Aí ele foi, daquele povo que estava ali, ele chamou um rapaz bonito. Então a gente foi, o constelador, eu estava ali como pessoa que assiste, tá? Eu não fui constelada, eu só estava ali para beber da experiência, que foi também uma parte para o estágio. Aí, eu observando, ele foi observando aquelas pessoas que ele colocou ali no campo. E, por último, tinha a droga. Aí, quando acabou tudo e tal, o constelador chegou e falou para mim, você viu quem você escolheu para ser a droga? Aí ele falou, olhou, foi fulano. Você percebeu que dos homens aqui presentes, ele é o mais bonito? Desculpa, até ele brincou, desculpem, viu, rapazes? Você já viu que ele é o mais bonito? Por quê? Porque a droga seduz. A droga seduz. Né? A droga, ela te encanta, ela te hipnotiza, né? Então, como o rapaz representando a droga, ele foi o último, né? Aí que vem a intervenção, né? Do constelador. Se colocou o rapaz de frente para a droga, né? De frente para a droga, ali, e pediu que o rapaz... Opa, cadê o rapazinho? Que é a mocinha. E pediu que o rapaz repetisse para a droga, né? Eu não quero mais você na minha vida. Repete. Eu não quero mais você na minha vida. Você me levou para o buraco e hoje eu saio daqui sem que você me domine. Repita. Aí ele repetia a mesma coisa para a droga. É encantador. O rapaz caiu num choro convulsivo que é inacreditável. E uma coisa com relação a isso que você falou, que eu vi também que acontece muito, é de vocês usarem frases de cura sistêmica. Eu perdoo vocês, está tudo bem, eu me aceito. E eu sinto, com o que eu vi com relação a isso, algumas outras proximidades com outras técnicas, por exemplo, o Ho'oponopono, alguma coisa dessa repetição de palavra. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Tem. Eu me conecto com o amor, eu me perdoo, porque às vezes a gente não se perdoa, a gente se culpa o tempo todo. E a gente se bloqueia demais, né? Exatamente. Eu acho que a questão é isso, é você conseguir nadar nesse mar do que você está vivendo e ser capaz de enxergar e não nadar com o óculos tapando a sua vista. É você ser capaz de enxergar tudo que você está passando e ser responsável por aquilo que você está vivendo e parar de jogar a culpa nos outros. Exatamente, sabe, Pietra? E nesse nosso caminhar, nessa nossa vida de dificuldades, de alegrias, de tristezas, de rompimento, de desconexão, de conexão, quando nós fazemos essas afirmações, nós criamos vibrações, né, em nosso cérebro que alcançam partes do nosso cérebro. A ciência está aí mostrando, né, a neuropsicologia, a neurologia e a psiquiatria, né, mostrando que enquanto mais a gente entra nesse processo de auto-perdão, de se conectar com vibrações positivas, eu me perdoo, eu me amo, grata, eu sou grata pela vida, pelo amor, pelos meus pais, né? Meus pais fizeram o que puderam por mim, para mim e comigo, sabe? E quando a gente entra no processo de culpa,
Eu culpo meu pai por isso, eu estou culpando a minha mãe por isso, porque ela não devia ter feito isso, ele não devia ter feito isso. Por quê? Por quê? Por quê? Eu me desconecto. Mas quando eu entendo que eles fizeram o que puderam, eles fizeram o que tinham que fazer, eles fizeram porque tinham esses elementos. A minha mãe é de 1929, ela já faleceu. E ela tinha a cultura de que mulher tinha que aprender a ler, escrever, tá bom, casa. E assim foi com ela, porque ela foi criada assim. Então, eu, das mulheres lá de casa, eu sou a única com a graduação. Meu irmão, que é um ano mais novo que eu, ele foi para Vitória fazer o 2º grau. Eu não. Eu tive que ficar em Guarapari, porque mulher tem que fazer magistério. Homem faz engenharia. E homem aí, como... faz arquitetura. E eu acho que é incrível que cada vez mais, com o mundo que estamos, e quem quer buscar realmente a realidade disso tudo, é ver que você é o criador do seu caminho. Hoje, a física quântica que explica mais do que claro. Sim, então, assim, sim. A medicina, a física, o estudo em si, que é tão importante para a criação do planeta em que estamos, nos leva cada vez mais nessa tal de slow medicine, que é você olhar o paciente em si, o ser integral. Exatamente. E ser capaz de analisar o contexto inteiro. Exatamente, né? É o que a Joana de Ângeles vai falar, é o que a Jung vai falar, que nós somos seres biopsico, sócio-espiritual, né? Nós somos esse ser integral que vive, convive, machuca, fere, é ferido, né? E nós vamos nos construindo sem culpas, sem medo. Sabe? É exatamente esse o ponto, a culpa, e a gente conseguir deixar de lado a culpa, ser capaz de aproveitar os momentos e deixar para trás o que passou, como é que você pode mudar o passado. Você não muda, você aprende com o que passou, usa no dia de hoje e faz diferente amanhã. É o que eu falo para os pacientes, o passado é o retrovisor e o futuro é o para-brisa. O retrovisor dentro do carro, ele só serve para eu me posicionar com quem está vindo atrás. Se eu entrasse nessa de culpar minha mãe, porque eu só fui fazer faculdade aos 24 anos, quando meus colegas já estavam se formando, mas eu não pude. E se eu entrasse nessa de culpa? A culpada é minha mãe, que não me deixou estudar. A culpada é minha mãe, que deixou só o meu irmão ir para Vitória, né? Porque Vitória é a nossa capital, que está aqui a 60 quilômetros de nós. Se eu entrasse nisso, eu tinha paralisado. E eu acho que é muito isso, a gente ser capaz de olhar, de fazer a vida com o que nos foi dado. E eu acho que assim, eu acho que para mim o que seria muito difícil, estando na sua posição, e é isso que eu quero saber, é como você consegue separar, na hora da abordagem com um paciente, a questão espírita, que como você disse quando a gente falou, que eu só sou espírita, eu sei o espiritismo. E certas coisas que são faladas, a gente consegue olhar com outra visão um pouco mais profunda. Como é que você consegue, como profissional nesse momento, não deixar se levar e não colocar em questão esse fundo mais, por exemplo, a gente se liga com essas energias dessas pessoas, por exemplo, numa família que tem pessoas que têm problema com alcoolismo, é porque você está conectada com essa energia. Também tem, como é que você como profissional se desliga, que eu acho que se eu fosse, eu teria muita dificuldade. O ano passado, 2019, em setembro, teve o Congresso Internacional, se não me engano, nacional, de cardiologia, mostrando que agora, dos protocolos dos médicos, cardiologistas, tem a espiritualidade como parte do protocolo. Então, parte do meu protocolo é a espiritualidade. É perguntar para o meu paciente como está a sua conexão com Deus. E a conexão com Deus se faz em qualquer religião. O médico, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não sei se você conhece ele também, claro, incrível, maravilhoso, ele fala isso em todas as palestras dele desde sempre, exatamente isso, está na Organização Mundial da Saúde, não sei, no negócio de médicos lá, não sei, ele é médico, tá? Que está ali, que é um ponto crucial para o ser estar bem, é saber
como está a espiritualidade dele. Cada vez isso é mais colocado em questão, porque, como eu disse, a nossa história, a nossa ciência, ela está avançando para esse lado, para que a pessoa entenda que o estresse que ela passa está mudando o corpo dela inteiro, a biologia dela inteira. Tem não sei se você conhece também o Bruce Lipton, que escreveu o livro A Biologia da Crença. Ele tem uma palestra no YouTube que explica exatamente isso, que realmente somos o que pensamos na forma da célula, exatamente da célula, como ela abre, como ela fecha, o gene, que você fala que eu tenho o gene do câncer, isso não existe, é você que libera ou não pelo seu nível de estresse, isso, e assim, é ciência do dia de hoje, já não é mais, você tem que ir atrás e querer, mas assim, é o ponto que está chegando. Todo mundo pode fazer a constelação familiar? Todos, é muito mágico, é muito lindo como as pessoas se descobrem, se reconhecem nisso. Como as pessoas ligam um startzinho, é como se, sabe, o interruptor, tuf, tuf, e abre um campo de visão que antes não se tinha percebido. Né? E para a sua formação, como funciona? Para eu entender um pouco mais, porque eu realmente gostei muito disso. Como assim? Formação de constelação? Isso, de constelação. Sim, é uma especialização, um ano e meio. Incrível. E você faz, lógico, muita análise, muita prática. Você assiste muito. Sim. É um ano e meio. Claro que cada grupo, cada instituição vai oferecer de alguma forma, mas é menos de um ano, não. Não, é de um ano e meio, né, 2 anos. Por exemplo, eu quero constelar a minha família. Tem problema deles estarem aí? Eu quero fazer a constelação comigo. Tem problema deles estarem presentes? Eu vou fazendo uma em grupo? É melhor eu fazer sozinha, sem eles? Isso influencia ou não? Não, isso vai depender muito, como diz, do gosto do freguês, entendeu? Não influencia. Não muda nada. Não. E uma experiência pessoal sua que foi muito importante, tirando essa do moço da droga que eu achei incrível, tem alguma outra que te tocou profundamente? Foi de um rapaz, né, que estava com ideação suicida, né, uma pessoa querida, um jovem bonito, e que de repente procura a gente para ver o que está acontecendo com ele, né? Porque como um jovem bonito, um pai bonito, um filho bonito, né? Não é bonito só fisicamente, não, né? Bonito de alma, poderia estar pensando naquilo, né? E vivia as turras com o pai. As turras com o pai. Só brigando, né? E teve um momento que ele falou, não, o que está acontecendo comigo? Né? E aí a gente, constelando, ele, de repente, vai para o campo, né? E foi individual esse, tá? Não foi em grupo. Ele coloca os bonequinhos, aí ele vai e coloca o pai. E o pai sempre traiu a mãe. Qual é o desejo dele? Ter uma relação bacana com as mulheres, mas ele não consegue. Aí, quando ele viu que ele repetia o pai, que ele nega. Como meu pai pode fazer isso com a minha mãe? Não pode. Meu pai sempre traiu a minha mãe, e nervoso, tararararará. Quando vai ver, o que fazia o rapaz? Traía. Não conseguia. Então, ele está com 20 e tantos anos, querendo casar, ter uma vida bacana, como ele fala, eu quero casar, eu quero encontrar alguém bacana para eu viver, mas eu não entendo por quê. Ele não consegue sair desse ciclo. Exatamente. Então, enquanto ele não, como eu falo para ele, falei para ele, enquanto você não perdoar o seu pai, porque o problema do seu pai com sua mãe é com eles. Eles têm de resolver esse problema. Não é você. Não, e é aquela coisa que a gente sabe, o espiritismo muito forte, não há nada que te liberte mais do que o amor. Não existe. Exatamente. Não existe coisa. É incrível. Perdoar o pai não é bater palma pelo que ele fez, Jamais. mas entender
que ele tem que resolver isso com a mãe dele, a mãe dele que vai resolver isso com o pai. Ele, como filho, tem que perdoar-se e perdoar o pai, para ele se conectar ao amor. Que enquanto ele se desconecta do amor, na raiva, no ódio pelo pai, ele vai repetir inconscientemente o que o pai faz. E qual seria uma boa técnica para o perdão nessa hora? Eu tenho algumas pessoas perto de mim que têm essa dificuldade, e mesmo eu explicando da maneira mais clara possível, ou tentando fazer com que enxergue isso, é muito difícil perdoar. Existe você, como psicóloga, uma boa técnica para o perdão? Lógico que é o autoconhecimento, não tem jeito, é a pessoa com ela enxergar a situação e chegar ao momento de, mas o estudo está aí também para dar algumas ferramentas. Existe alguma ferramenta diária, um treinamento, algo que seja possível ser feito? Quando você me falou aí, eu estou querendo lembrar o nome do livro e do autor. Se não me engano, o livro é o Livro do Perdão. O autor é norte-americano, não consigo lembrar agora. Mas ele escreveu um livro porque ele não perdoava. Ele teve um problema sério com a família. Ele tinha ódio. Aconteceu alguma coisa que ele não conseguia perdoar. E ele entrou num processo de entender por que ele não conseguia perdoar tal pessoa. Daí surgiu um livro chamado Livro do Perdão. Putz, que incrível. E o que é? Tem uma técnica, algo milagroso? Não, né? Como você lembrou, é o autoconhecimento. Mas como diz Leon Tolstói, compreender é o primeiro passo para perdoar. Exatamente. Compreender é o primeiro passo para perdoar. Quem é essa pessoa? Quando eu falei para esse rapaz, quem é teu pai? Olha para teu pai. Que homem é esse? Né? Como diz a música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Quem é esse homem? Olha para ele com olhos de compreensão, não com olhos de ódio. Então, quando a todos que estão nos assistindo nesse momento, ou irão nos assistir aí no futuro, compreender é o primeiro passo para perdoar. Conheça-te e conheça o outro. Quem é esse outro? Que história ele tem? Que pessoa ele é? O que o levou a fazer de ter esse tipo de comportamento? Né? E volto a dizer, quando a gente entende, não é que a gente passa a mão nos erros, mas quando a gente está com mágoa, com colegas, amigos que estão nos assistindo, quem sofre somos nós. A mágoa é um veneno que eu tomo para que o outro cure. Exato. Ela sai de você. Ela sai de você, não? Desculpa. Exato, ela sai de você. É você que está mandando essa energia. Quando você compreende este campo que você está criando para a mágoa chegar em alguém, ela está saindo de você. Sim. Ela é sua. Ou o ódio, o rancor, o que seja que você manda para alguém, ela está saindo de você. E é isso, é conseguir criar não seria bloqueio, mas esse desbloqueio, não desse tipo de energia. Live maravilhosa, gratidão pela partilha, meninas. Mauro, querido, que bom que passou por aqui. Alba, querida, maravilhoso constelação familiar. Parabéns, Alba, pelo trabalho incrível. Olha, eu ia fazer algum outro comentário que eu não consigo lembrar agora, mas tudo bem, eu volto com uma frase que eu acho bem legal, do Andrei Moreira, que é: o Espiritismo nos dá a base do ser espiritual e a constelação em raiz atual encarnação para a gente conseguir tirar o melhor proveito dela. Então, eu acho que é uma maneira legal de conseguir enxergar para quem é ou não é espírita, então, independente de uma religião ou outra, mas a maneira de você conseguir enxergar esse momento que você está vivendo e tirar o melhor proveito dele. É você ser capaz de olhar a situação e fazer diferente. E ser feliz. Esse é o ponto. Exato. Nós todos criamos nossos problemas. Na verdade, se a gente for pensar, a gente cria na nossa cabeça todo o problema que a gente tem. E conseguir desatar esses nós de uma maneira que
nos deixe bem, e a todos que estão conosco, que no final das contas a família é a nossa base, ela não será perfeita, porque de perto não temos ninguém perfeito nesse mundo. Estamos aqui todos de passagem de grande aprendizado, não, Alba? Exatamente, querida. Olha, exatamente. Você quer fazer alguma consideração final? Quero recitar um poema. Que coisa mais linda! Agora. Pois é, eu vou me remeter a Gonzaguinha, para que a gente possa entender que o fluxo da vida é ser feliz. O fluxo da vida é o amor. E eu preciso amar. E Gonzaguinha diz assim para a gente: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, e lá encontrei um prato de comida, um lugar amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de muita, diferente gente, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. E é por isso que a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é por isso que a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pensa estar. É tão bonito quando a gente vai a fundo nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração. Que seu coração possa bater no amor, na felicidade, sem culpa, sem medo. Seja feliz, seja amoroso, seja grato, sempre. É isso. Que coisa mais linda, gratidão sempre. A gente acorda e vai dormir com isso, a nossa vida é outra. Que possamos fazer a diferença. Acabaram de perguntar, cheguei agora, vai ficar gravado no YouTube? Sim, estará no YouTube. Fica gravado aqui também no Face. 2 semanas para frente vai para a TV Itapetininga. E uma vez mais, olha, Alba, não tenho palavras para agradecer esse compartilhamento absurdo de conhecimento, e que a gente possa esclarecer e ser sempre, como eu sempre digo, um pontinho mais de luz e trazer um pouquinho, pelo menos um sorriso em quem está aí assistindo a gente, esclarecimento. Importe, Ângela de Oliveira e Marcelo Horta, uma vez mais, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Alba, amiga de vida, que já criamos de vida e outras vidas, estamos aqui. Muitíssimo obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, nossa mãe do céu. Pessoal de casa, muitíssimo obrigada. Ficamos por aqui. E quinta que vem, estamos de novo para mais uma live. Muito obrigada. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.